Primeiro passo para nós conseguirmos aplicar as bandagens é entender alguns outros pontos que vão nos nortear para que nós tenhamos sucesso nessa metodologia. Então, eu falei anteriormente das nossas bandagens rígidas e nós também temos um outro tipo de bandagem que se chamam os pré-tapes, que são pouquíssimamente usados, quase não, é muito difícil encontrar no mercado, que nada mais é que uma bandagem que se usa antes da bandagem em si, rígida ou elástica. O que eu recomendo e o que eu uso é o nosso famoso esparadrapo como o pré-tape ou o que a gente utiliza como uma âncora. Então, vários tipos de bandagens, nós vamos utilizar âncoras para dar uma sustentação melhor à nossa bandagem, principalmente uma aderência. Ou também, principalmente nas bandagens rígidas, as âncoras são muito importantes para segurar a bandagem. Então, eu vou mostrar dois tipos de âncoras que depois a gente vai refazê-las nas bandagens específicas, por exemplo, de ligamento cruzado. Então, sempre que a gente vai começar uma âncora, a gente tem que saber o tamanho do membro ou do local que a gente vai precisar fazer essa âncora. Então, após fazer toda a tricotomia, que já foi feita, e também já foi higienizada a pele do nosso paciente aqui para a gente aplicar a bandagem, nós vamos fazer a âncora. Então, como que eu vou fazer essa medida da âncora? Então, eu vou fazer primeiro aqui no joelho, eu já tenho mais ou menos uma ideia da circunferência do joelho dele, então eu vou fazer uma âncora primeiro na parte inferior, logo abaixo a protusão do tendão patelar, então mais ou menos 3 dedos, mais ou menos da linha da canela. Então eu vou medir, ficou curta, eu vou abrir um pouquinho mais e já tenho a minha âncora inferior. Podemos já colocá-la ou deixar na nossa maca para depois de todas as âncoras prontas a gente só aplicar. Aí vai como você identifica que é mais fácil para você colocar. Então, depois que você já tem a sua âncora, você vai colocá-la no seu paciente. Então, colocou lá na frente e sempre passando a âncora por cima e fazendo pressão para que essa âncora seja aderida à pele. Mesma coisa a âncora superior. Então a gente já tem uma ideia do tamanho da circunferência da parte distal ali do quadríceps, mais ou menos borda superior da patela, 4, 5 dedos. E vamos fazer a primeira medição para ver como que está o tamanho da nossa âncora. Sempre que for fazer a medição da âncora, utilizar a parte que não tem cola. Então ficou um pouquinho curta. E ok. Então a gente vai cortar aqui. Como eu falei, o esparadrapo é super fácil para cortar. Não precisamos utilizar a tesoura e colocamos a nossa âncora superior. Então, coloquei as minhas duas âncoras. Você agora deve estar se perguntando, para que serve isso? Bom, então, a partir de agora, a gente tem nossas duas âncoras, os nossos dois pontos de fixação da nossa bandagem. Por exemplo, vou fazer um pouco de uma bandagem do ligamento cruzado para vocês entenderem como funciona essa âncora. Após nós colocarmos as âncoras, nós então vamos usar a nossa bandagem elástica. Essa bandagem de ligamento cruzado, que a âncora é muito efetiva, principalmente quando a gente tem muita tensão no joelho, muitos movimentos, ela pode soltar. Então a âncora ajuda muito. Então eu vou usar uma tensão de mais ou menos 50%, porque o meu intuito quando eu faço uma bandagem
para ligamento cruzado é uma estabilização do joelho, um efeito que a pessoa sinta segurança, que aquilo deixe o joelho mais cômodo, mais confortável, literalmente mais instável, que ela sinta que a bandagem está segurando o joelho dela. Então, a gente vai medir na borda lateral do tibial anterior até o lado contrário, mais ou menos 60% do tamanho do percurso que a gente vai querer colocar a bandagem. Então eu vou sair aqui, ó, da borda anterior, da parte anterior do tibial anterior, parte lateral, vou puxar cruzando por baixo do tendão da patela, passando por cima do tendão patelar e entrando em cima ao quadríceps, bem em cima ao vasto medial do quadríceps. Então, eu vou fazer o corte da minha bandagem. Sempre que eu corto a bandagem, eu preciso lembrar de cortar as pontas da bandagem. Então, eu vou juntar e vou cortar as pontas da minha bandagem, para que essas pontinhas não fiquem soltando e tenha uma durabilidade menor a minha bandagem. Então, eu já tenho a minha bandagem. Eu vou dividir ela em duas partes, uma parte superior, mais ou menos 2 dedos, e uma parte inferior, de mais ou menos 2 dedos. Então, eu tenho mais 2 âncoras dentro da minha bandagem, que são 2 partes da bandagem onde eu não utilizo a tensão, que é onde vai ficar exatamente em cima da minha âncora. Então, eu vou fazer um pequeno corte no papel que segura, ó, fiz um pequeno corte, e a mesma coisa eu vou fazer do outro lado. Então, os 2 cortes. Eu vou retirar o papel que segura a cola de um lado e vou colocar no ponto demarcado em cima da minha âncora. Então, em cima da âncora é mais uma superfície aderente, que não tem suor, não tem oleosidade da pele, então é uma âncora muito mais segura do que a própria pele. Após colocar a âncora da bandagem, eu vou retirar toda essa parte maior, que é onde a gente vai dar a tensão, a parte do meio da bandagem, que é a tensão, e vou fazer o que eu falei para vocês. Eu vou dar a tensão, vou puxar, passar por baixo da patela, em cima do tendão patelar, entrar em cima do vasto medial e o final, a nossa outra âncora, vai ficar exatamente em cima da nossa âncora inicial. Então, já temos as nossas 2 âncoras iniciais e também a nossa primeira bandagem para o ligamento cruzado anterior. Então, aqui no joelho, nós já conseguimos identificar a importância dessas âncoras. Agora, na sequência, a gente vai ver o mesmo modelo no tornozelo e como que a gente pode utilizar essas âncoras, principalmente durante esportes e pessoas que têm uma oleosidade muito grande na pele ou, enfim, tem uma dificuldade de aderência da bandagem. As âncoras, elas ajudam muito. Então, agora vamos entrar nas âncoras para uma bandagem de tornozelo, uma bandagem rígida.